nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre essa frase, que não por acaso foi inscrita nesse dolmen, construída em homenagem ao codificador Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E eu convido a todos então que voltemos no tempo, que entremos numa máquina do tempo e voltemos nos primórdios da humanidade, quando por este mundo circulavam os nossos ancestrais, os seres humanos primitivos, a espécie denominada Homo sapiens. Esses seres humanos que ensaiavam a sua evolução planetária circulavam por diversos lugares, viviam da caça e da coleta. Há um aspecto curioso nesse modo de vida. Quando você vive da caça e se desloca a todo momento, você não possui raízes e não se fixa em lugar nenhum. Por isso, o homem primitivo, o ser humano primitivo, era considerado um nômade. Ele caçava quando tinha fome. Era a necessidade biológica que o impulsionava a agir. E imagine, se ele não experimentasse fome, ele não sairia do lugar. Era essa necessidade interna que o levava à ação de caçar um animal para poder se alimentar, ou coletar algum fruto, alguma substância que a terra oferecia, e que ele, num gesto de tentativa e erro, de experimentação, descobria aquilo que era bom, que era gostoso, que era ruim, aquilo que matava e aquilo que nutria. Um ser humano movido então apenas pelos seus impulsos biológicos. Experimentava também sede, então buscava os locais em que tivesse água. Se você observar na Europa inteira, quantas cidades se estabeleceram ao longo ou às margens dos rios? A própria civilização egípcia ergueu-se à margem do rio Nilo. Sempre as necessidades biológicas impulsionando a criatura humana a encontrar soluções para satisfazer as suas necessidades. Sede, fome e a terceira delas, vital também, segurança. Vinham as tempestades, as geleiras, o inverno rigoroso, as alterações climáticas, e esse Homo sapiens, essa criatura primitiva, era quase que forçada a buscar abrigo. Por mais que avancemos na história humana, essas três necessidades continuam ainda guiando e movendo o ser humano: fome, sede e necessidade de abrigo e segurança. Ocorre que,
passados milênios e milênios em que a espécie humana era caçadora e coletora, despertou nesse ser primitivo uma nova atitude mental. Ele passou a refletir sobre o ambiente que o cercava. Então ele fita o céu, e observando o céu, ele nota que algumas estrelas ou conglomerados de estrelas não se moviam no decorrer do ano, não se moviam no decorrer de vários anos. E a tradição foi passando de pai para filho. Ao lado desse conjunto de estrelas que não se moviam, ele percebeu que alguns corpos celestes se movimentavam. O sol, por exemplo, tinha o seu caminho no céu. E era um caminho fixo. Em toda a época do ano, você poderia encontrar o sol naquela mesma posição, naquela mesma inclinação. E o homem primitivo percebia que há uma ordem celeste. O mesmo se deu com a observação da lua. E a lua era o corpo celeste mais interessante de todos, porque ele não apenas mudava o seu percurso e a inclinação, mas a lua mudava em si mesma. Uma hora ela desaparecia, outra hora ela surgia plena, cheia, algumas vezes só a metade dela. Mas tudo isso era cíclico. Esse ser humano, Homo sapiens, então, começa a refletir e chega a uma conclusão muito simples: há uma ordem cíclica na natureza. A natureza é composta de ciclos perfeitamente ordenados, que não falham. E então se encantou. Surgem as tradições, as danças, os cantos, as poesias. Aquele ser humano tem necessidade de cantar, de retratar na pintura, na cultura rudimentar, a ordem que ele observava na natureza. Mas então, depois que ele percebe essa ordem, ele nota que ele poderia utilizar esses padrões de regularidade, utilizar esses padrões da natureza para melhorar a sua vida. E surge a agricultura. O que é a agricultura? Esse ser primitivo percebe que as plantas também possuem seus ciclos de nascimento, crescimento e morte. Percebem que se você planta numa época específica, porque precisa ser num momento específico, daí um tempo você vai colher numa época específica.
Essa é uma lição valiosa do ser humano na Terra, porque ele consegue entender que não basta fazer a coisa certa, era preciso fazer a coisa certa no momento certo. Não bastava plantar uma determinada cultura, era preciso plantar aquela cultura naquele mês específico, porque se fosse em outro mês, ele não colhia. Então esse sentimento de ordem, esse sentimento de harmonia, esse sentimento de que a vida possui seus ciclos, começa a se tornar um conhecimento prático, começa a se tornar realidade cotidiana. E nós então damos o grande passo. Saímos de uma vida de caçadores e coletores para uma vida de agricultores. Agricultores. Não era mais necessário ficar à mercê dos animais. Não era mais necessário sair sentindo-se inseguro e com medo para caçar o alimento do dia. Agora, esse ser humano entendia que ele poderia manipular as espécies, as sementes, poderia cuidar da terra. E se ele observasse o padrão de ordem que existe na natureza, ele iria colher fartamente. Então ele se fixa, no início em tribos, depois em comunidades maiores, depois ele começa a construir aglomerados, que nós podemos hoje chamar de cidades. Não tinham esse nome, e elas nem se aproximam das nossas cidades de hoje, mas o conceito é o mesmo. As pessoas se fixam na terra. Por quê? Por que agora elas não tinham necessidade de vagar, de andarem desnorteadas e desorientadas? Porque elas aprenderam que a natureza possui ciclos. Essas pessoas aprenderam que a natureza possui ordem, leis, e que se você for suficientemente inteligente para aceitar isso, e se você for suficientemente habilidoso para usar isso, você vive melhor. Surgem então as plantações, com as plantações as casas, o ser humano se fixa. Ele percebe também que as espécies animais que antes representavam medo, os outros seres despertavam apenas medo. Por isso que ele caçava, ele prendia, ele matava. Mas agora ele percebe que essas espécies animais também possuem o seu ciclo de reprodução. Então o ser humano começa a cuidar de animais. E ele vai chamar esse conjunto de animais de rebanhos. Ele sabe que uma vez por ano a fêmea da espécie dará sua cria. E ele sabe que se ele alimentar e que se ele observar a ordem da natureza, ele aumentará o seu rebanho. Então ele não precisa mais desesperar-se com a caça, ele pode criar animais. O tempo passa
E essa compreensão de que existe uma ordem na vida se aprimora, ela se sofistica. O ser humano começa a observar, porque ele olhava para aquele mundo, e o mundo parecia um mundo caótico. Imagine você, o que era viver naquela época. Mas agora, ele é um agricultor. Agora, ele cuida de animais. Agora, ele se fixou no lugar e ele começa a observar que há elementos na natureza. A pedra, o ferro. Nem todos os elementos são iguais. A natureza é dividida também em espécies. Não só as plantas, não só os animais, os minerais também. Então o homem, o ser humano, quando digo homem, digo a espécie humana, o Homo sapiens, começa a manipular a matéria. Ele então cria artefatos, vasos, facas, objetos cortantes. Por quê? Porque existe um padrão de ordem na natureza. Pedra é pedra, ferro é ferro. Pedra se comporta de um jeito, ferro se comporta de outro. O ser humano descobre o fogo, um modo de manipular a matéria, e ele então ingressa numa fase da forja, submetendo os elementos da natureza a altas temperaturas. Ele consegue forjar equipamentos. Por quê? Por quê? Porque existe ordem. Se você submeter o ferro a determinada temperatura, aquele elemento químico vai se comportar da mesma maneira. Pode ser aqui no Paraná, pode ser na Áustria, pode ser na Alemanha, no mundo inteiro, a substância química ferro se comporta da mesma maneira. E então floresce a civilização. O encarnado domina os elementos da matéria, constrói casas, ergue instituições, começa a imitar a ordem da natureza na sociedade, constrói leis, tentando imitar a mãe natureza e trazer um pouco de ordem para a vida humana. E as experiências que o encarnado passa a ter então, são experiências mais desafiadoras. As experiências da vida em comunidade. Acontece que, vivendo em comunidade, mesmo criando leis, instituições e mecanismos para proteger a vida comunitária, o ser humano olhava ao redor e ele percebia uma coisa constrangedora, muito constrangedora. Até hoje, milhões e milhões de encarnados, mesmo passados mais de 50 mil anos, a maioria dos encarnados ainda se encontra nesse estágio de perplexidade. A nossa angústia é a mesma angústia dos assírios e dos babilônios. A nossa angústia de hoje, Brasil de 2019, ou planeta Terra de 2019,
é a mesma dos persas de 5.000 anos atrás. Você olha ao redor e percebe que ao seu lado morre uma criança doente com 2 anos de idade. E no mesmo dia morre alguém com 95, sem nenhuma doença. Ao lado de alguém que teve uma vida razoavelmente tranquila, vive alguém que durante toda a sua vida sofreu. Ao lado de uma família que tem 3 filhos, que criam seus filhos, esses filhos se casam, vivem bem, há uma outra família que perdeu todos os filhos em um acidente. Há uma desigualdade total. Total. E não é uma desigualdade de recursos materiais. Você pode dar recursos materiais iguais para todas as pessoas. É uma desigualdade de destino. Destino. Um nasce cego, o outro enxergando, e o outro meio cego. Nem vendo, nem cego. No meio, com tendência a piorar. Outro dia encontrei com meu amigo, da minha idade. Ele olhou para mim e disse assim: nossa, você ainda tem tanto cabelo. Eu quase que segurei assim, dei um passe e fiz uma prece, porque ele já estava careca. Parece simples, parece uma coisa boba, mas uns têm cabelo, outros não. Uns possuem uma vida afetiva estabilizada, outros vivem tormentas. Uns nascem e, mesmo sendo responsáveis, trabalhadores, talentosos, têm uma vida material desafiadora. Outros nunca passaram uma dificuldade material. Então você volta a olhar para a natureza e observa. Você olha para o céu e o céu continua exatamente o que era há centenas de milhares de anos. O sol continua fazendo o seu caminho todos os dias. A natureza é tão sábia, que nós podemos fazer uma previsão. Por exemplo, todo ano, dia 25 de abril, tem sol em Curitiba. Pode anotar, é 25 de abril. Nos outros dias está nublado e com frio. Então você olha para o céu, tem ordem. Você olha para as plantas, tudo tem ordem. O café tem seu ciclo, a alface tem seu ciclo, a soja tem seu ciclo, o arroz tem seu ciclo. O arroz você tem que plantar num determinado mês, o café em outro, o alface em outro. Lembre-se, não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa no momento certo. Tudo tem ordem, mas quando você olha para a sua vida, é uma desordem. Você então se compara com os outros, que aliás é uma péssima coisa. E eu
não estou falando de desigualdade social ou material, eu estou falando de desigualdade de destino. Esse é o grande ponto. Esse é o grande dilema humano. É isso que nos tira o sono. Dois irmãos nascem na mesma casa. Dois irmãos, filhos dos mesmos pais, receberam a mesma educação, receberam os mesmos recursos e têm vidas absolutamente diferentes. E não estou falando dos casos extremos, não. Os dois são responsáveis, os dois são estudiosos, os dois são honestos, os dois são justos, mas um parece que teve mais sorte. E nada apaga essa sensação de desconforto. O que aconteceu? O que deu errado? Será que o ser humano é a única coisa no universo desordenada? Tudo deu certo, menos o ser humano. Os minerais estão em ordem, a flora está em ordem, a fauna está em ordem, o universo está em ordem, mas o ser humano nem tanto. Seria isso? Então, sofrendo por conta disso, há pouco tempo, há uns 5 mil, 10 mil, tá bom, 15 mil anos atrás, nós começamos a fazer uma experiência que eu poderia chamar de experiência religiosa filosófica. Nós precisávamos encontrar uma explicação. Por que Maria e José, ou Joaquim e Manuel, ou Alfred e Mirna, tiveram 3 filhos, os 3 morreram. E a sua irmã teve 4 filhos, e os 4 estão vivos, muito bem, obrigado. Então vieram as tentativas. E em função de nós trazermos dentro de nós, quer você queira, quer você não queira, existe um DNA, um gene dentro de você, que toda hora brilha e te diz assim: existe um Criador. Então nós começamos a pensar: quem criou isso? Quem criou isso? Quem estabeleceu que um sofre e o outro ri? Surgiram então as filosofias e as religiões. Eu poderia aqui voltar à Grécia Antiga. Hesíodo, que inspirou o grande poeta Homero, Hesíodo escreveu os Trabalhos e os Dias. E ele arrumou uma explicação. A explicação não é convincente, mas ela é até engenhosa. Então, qual foi a primeira explicação? A primeira explicação foi o seguinte: o mundo foi criado por um casal. Por um casal. Então criaram tudo, a natureza,
mineral, as plantas, os animais, no início do casamento. Porque eles estavam bem, se amavam. Mas aí o casamento começou a se desgastar. Isso antes deles criarem os seres humanos. Quando eles já estavam pensando em divórcio, resolveram criar o ser humano. E aí, nas vésperas de criar o ser humano, veio o divórcio, mas a mulher já estava grávida. Já estava grávida, com muita raiva do marido. Na época, não tinha divisão de bens, nem justiça para poder fazer o divórcio e a separação de bens. Então a mulher pediu para os filhos matarem o pai. Eu estou contando para vocês, mitologia grega. Uranós e Gaia, Uranós sofrendo a agressão do seu filho Saturno, que tentou matá-lo. Uranós o céu, Gaia a terra, Saturno o tempo. Então eu estou falando grego com a sua imaginação. Mas o que significa isso? A partir de Saturno e da tentativa de matar o seu pai, surge uma multidão de deuses. E essa multidão de deuses vai criar cada um uns tipos de gente para morar na terra. Por isso que todo mundo é diferente. Então uns são filhos de um deus, outros são filhos de outro. Aí você conseguir explicar essa bagunça que é o ser humano. E essa diversidade que há na vida humana. Tudo parecia ter sido explicado, mas quem se convencia disso? É mais ou menos se eu dissesse assim: vamos separar esse auditório em 3 partes. A turma da esquerda é a turma que vai nascer só sofrer. Combinado? Só paulada. A turma do meio, umas pauladinhas, mas vai ter uma vida razoável. E a turma da direita, só alegria. Ótimo. Não, mas eu não separei ainda. Então agora eu preciso montar os grupos. Quem se voluntaria para ir para a esquerda? Ninguém. Para a coluna do meio. Quem quer vir para a banda aqui, dos felizes? Todo mundo? Para não falar que eu estou dando conotação política à palestra, então vamos mudar. Do lado esquerdo, só os felizes. Do lado do meio, os que têm alguns aborrecimentos. E do lado direito, a turma que só toma paulada desde a hora que nasce e sofre até no velório. Isso te convence? Isso te consola? Então eu digo para você assim: turma da direita, vocês que sofrem, é porque vocês são filho de Urano. Urano, o filho dele decepou a parte importante dele, aquela parte sensível do homem, né? Ele ficou muito triste, sofreu. Agora, vocês não, vocês são filhos de Gaia. Isso não convence ninguém. Porque não havia lógica nisso. Não tem lógica. Qual que é o critério? O arbítrio? Sabe qual que é o critério? Eu vou dizer: unidu unité, salamé mingué. Esse é o critério. É a sorte. É o critério aleatório. Então a pessoa chega, abraça você e fala assim: fica triste não, a vida é assim mesmo, você nasceu só para tomar uma paulada.
É só assina. Aí você fala, obrigado. Nossa, eu estou tão aliviado. Puxa vida, cheguei aqui me sentindo mal. Nossa, agora eu estou animado. Que coisa boa, que explicação maravilhosa. Roleta russa. Aí você tem uma filhinha, um filhinho. Vamos fazer aqui, peraí, gira. Unidunite salameminguera. Ih, vai sofrer a vida inteira. É assim? Mas é essa teologia religiosa que vigora no mundo até hoje. A maioria, as principais religiões do mundo, apenas reeditaram a obra de Hesíodo, os trabalhos e os dias. Eu vou dar alguns exemplos. Então vamos examinar o dogma do céu e do inferno. Uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Há alguns teólogos que chegam a dizer: você já nasce com um bilhete comprado. Então, não se preocupe. Se você tiver que ir para o inferno, você vai mesmo, porque você já nasceu para ir para o inferno. E quem nasceu para ir para o céu, vai para o céu. É a teologia da predestinação. Deus já escolheu quem vai queimar e quem vai comer uva e tocar harpa. Ponto final. E essa teologia vigorou e tem até hoje milhares, centenas de milhares de adeptos. E nessa proposta religiosa, o que você tem que fazer? Tem que convencer ninguém. Não tem que ficar fazendo conferência espírita do Paraná. Você tem só que identificar quem que nasceu para ir para o céu, reunir e dar tchau para quem nasceu para ir para o inferno. É simples. Te convence? Não, me convence. Te convence? Então tá. Você vai para o inferno, sua mãe vai para o céu. Aí ficou desconfortável. Não é? Porque essa tese só é confortável se toda a sua família e os seus amigos forem para o céu, não é mesmo? Agora, se tiver que dividir, está você, sua mãe, seu pai, o esposo, o marido, os filhos, aí divide. Vem cá. Não, você vai para o inferno. Mas nós vamos ficar separados? Para sempre. Você gostou? Você se sentiu consolado? Então você chega e fala: nossa, eu estou passando tanta dificuldade na vida. Preocupa, você nasceu para ir para o inferno. É predestinação. Você já nasceu para ir para o inferno. É só contar o dia. Te consolou? Você está animado? Seu sábado vai ser melhor? Não vai? Mas aí nós temos uma versão, então, uma versão gourmet do céu e inferno. Uma versão light. Não tem glúten, nem açúcar, nem lactose. É o céu e inferno sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Como é que ele funciona? Funciona assim. Funciona da seguinte maneira: toda vez que você faz uma boa ação, vai para o pote do céu. Toda vez que você pratica uma má ação, vai para o pote do inferno. Depois, o que a gente faz? Quando você morre, a gente conta o pote. Aí você morreu, tá bom assim? Poxa, agora ficou bom. Essa é a versão gourmet do inferno e do céu.
Ficou bom porque agora, pelo menos, ir para o céu e para o inferno depende de mim. Será? Então vamos lá. Você vive, aí morre, vai fazer a contagem. 100 pedrinhas no inferno, 99 no céu. Por uma questão. Aí você está lá no seu velório, fala, deixa eu voltar, pelo amor de Deus. Faltou uma pedrinha, deixa eu voltar. Faz sentido? Agora vamos examinar melhor. Vamos examinar melhor. Você tirou seu carro da garagem. Tirou seu carro da garagem para dar uma ré. Só que você não viu que o seu gatinho estava atrás. Passou por cima dele. Matou o gatinho. Essa pedrinha vai para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Pedrinha é uma má ação. Matou o gatinho. Vai para o inferno. Aí, a outra pessoa, que era criança, má e que foi educada a desrespeitar os animais, pegou uma pedra e jogou e matou o gato. É uma má ação. A pedrinha dele vai para qual pote? Vai para o pote do inferno. Mas, opa, está justo isso? Eu dei uma ré, não queria matar meu gato, era meu. Eu amo meu gatinho. Eu fiquei 2 meses de luto. O outro matou por maldade e a pedra contou o mesmo peso. É justo isso? É justo? Aí você é um sortudo, porque aí tem que ter um pouco de sorte. Tem que ter um pouquinho de sorte. Não tem? Você chegou no céu e foi o almoço de recepção, o primeiro, no céu. Aí você começou, falou, puxa, estamos no céu, ainda bem, né? Ah, você é filho de quem? Ah, eu sou filho da minha mãe, a Nilza. E ela? Ela está no inferno. Mamãe está no... Mamãe. E seu pai? Está no inferno também. Não, mas seu pai era uma pessoa boa. Pois é, por uma pedrinha. Uma pedrinha. É que ele ficou doente uns 3 meses e não pôde fazer nenhum bem. Uma pedrinha e ele estaria aqui. E a sua mãe, uma pessoa tão boa. Nossa, mas olha, ela sem querer, num acidente, aconteceu uma coisa grave. Colocou 10 pedrinhas no inferno. Puxa vida, que tragédia. E a sua vida? Ah, minha vida foi difícil. Minha vida foi difícil. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E aí a pessoa conta aquela ladainha, numa vida de esforço, de sofrimento. Aí pergunta, e você, né, está aqui no céu também? Não, eu tranquilo. Nasci em uma família muito boa, meus pais muito bons, mamãe e papai estão aqui no céu. É mesmo? É. Mas por quantos pontos? Uma pedrinha a mais. Os 2 estão aqui. Mas me conta um pouco da sua vida. Uma infância tranquila, tive tudo, papai pagou a faculdade, eu só comecei a trabalhar com 25 anos. Como papai já tinha uma empresa, eu assumi os negócios do papai, trabalhei a vida inteira tranquilo, encontrei uma pessoa maravilhosa, aí o outro já está com aquela inveja no céu, né? Mas você não teve nenhum problema no casamento? Não, casei com a minha alma gêmea. Teve filhos?
tivemos 3 filhos. Não, mas deu problema nos filhos, né? De jeito nenhum. Os 3 já estão com tanta pedrinha que já está garantida a vinda para o céu. Bem educados, religiosos. Não, mas aí você morreu de alguma doença, né? Não, estava assistindo televisão, 95 anos, de repente morri. Quer dizer, quanto que custou seu bilhete para entrar no céu? E o dessa pessoa? Faz sentido? Faz sentido isso? Então essa foi a construção de Deus e da religião que os encarnados fizeram. É por isso que tem tanto ateu. É por isso que tem tanta gente se afastando da religião. Porque isso não tem lógica. Isso não faz sentido. Isso é bingo. Isso é sorteio. Eu jogo para cima um pacote de maldades e de bondades. Umas maldades caem em você, a bondade cai no outro. Isso te consola, isso te inspira, isso não inspira ninguém. Então o ser humano avançou no domínio da matéria. Nós avançamos tanto no domínio da matéria que nós hoje estamos criando novas substâncias químicas. Já pensaram nisso? Nós estamos às vésperas de criar um novo elemento químico que se chama grafeno. O dia que nós conseguimos produzir em escala comercial o grafeno, muda a tecnologia da humanidade. Porque o grafeno é mais leve que o papel e mais resistente que o diamante. O grafeno você consegue dobrar ele como se ele fosse um plástico, mas você não consegue romper. Isso significa que você consegue construir um avião que pesa 400 quilos. Já pensou você com uma mala de mão que pesa 50 gramas e você colocou toda a sua maquiagem ali, todos os seus vestidos, 3 vestidos para cada dia, 25 sapatos, 10 bases, 22 batons, e a sua mala de mão pesa 50 gramas. É o sonho das mulheres. Esse é o grafeno. Nós dominamos a matéria. Nós construímos um sistema social e econômico que hoje é global e mundial. Mas em matéria de espiritualidade, nós somos homo sapiens primitivos. A maioria dos encarnados nutrem crenças religiosas que são infantis. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou dizendo a crença. Então, em 1857, seres mais evoluídos que nós, nossos irmãos, pessoas na essência iguais a você, iguais a mim, só que mais evoluídos, mais avançados, mais experimentados, se reuniram e tomaram uma decisão: vamos ajudar essa turma? Vamos. Vamos transmitir a nossa experiência de vida para eles? Vamos. E eles nos ensinaram coisas simples que eu quero falar agora. Você planta milho, anda pelo Paraná, agora é a época do plantio do milho.
Anda pelo Paraná. Daqui a pouco vai ser da soja. Anda pelo Paraná. O milho está começando a crescer. Plantou 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás. Ele começou a crescer, ele está crescendo. Daqui a pouco começa a surgir a espiga. Daqui a pouco a espiga começa a ter o milho, o grão verde. Daqui a pouco tem pamonha. Daqui a pouco o milho fica amarelo, começa a ficar duro. Daqui a pouco seca tudo. Daqui a pouco fica só palha, tudo seco, e você precisa arrancar. Mas ano que vem, você planta de novo, o milho cresce, surge a espiga, surge os grãos verdes, pamonha de novo, seca, fica amarelo, e você tem que arrancar. Mas no outro ano, perceberam? Então por que a sua vida é diferente disso? Tudo na natureza tem um ciclo. Por que a sua vida não teria? Estaria o ser humano alheio à natureza? Então vieram os imortais e nos disseram: ei, meus irmãos, seus pamonhas, carinhosamente, olha para o milho. A vida de vocês também segue o ciclo. Anota. Aí você pegou o papel e a caneta. Pode dizer. Eu vou dizer para vocês o ciclo da vida do espírito imortal. Nascer, morrer, renascer de novo. Opa, repete. Nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre, sempre, sempre vai melhorar. Anota isso. Não importa o quão difícil está a sua vida, sempre vai melhorar. Tal é a lei. Tal é a lei. Vai progredir. E o que está ruim hoje é porque você está consertando. Então olha para a sua vida. Eu tenho certeza que não está tudo bom. Nunca vai estar. Nunca. Nunca. A gente vai chegando numa idade, aí você começa a conversar com as pessoas. E aí, meu amigo, como é que era 25 anos atrás? Nossa, rapaz, não tinha dinheiro para nada, Jesus amado. Oh, luta. 2 filhas e, nossa, não tinha dinheiro e tinha que trabalhar aqui. E hoje? Não, hoje tem dinheiro. Tem umas doenças, assim, umas dorzinhas, é coluna, a esposa está doente. Trocou de problema. Por quê? Porque tudo tem que progredir, mas não é ao mesmo tempo. Então a tua vida está progredindo. Isso significa que felicidade plena exige pureza plena. Se você não está feliz numa área ainda, é porque não está puro. Tem que purificar, tem que aperfeiçoar, tem que aprender, tem que renovar, progredir sempre. Mas uma vida não dá tempo. Não dá tempo.
Então ontem você recebeu um corpo perfeitinho, saudável. Aí o que você fez? Você se entregou ao vício, à droga, à bebida, à gula, ao excesso. Trabalhou demais, não descansou. Você levou seu corpo, estraçalhou com o corpo. Aí agora você vem nessa vida um corpo frágil. Frágil. Porque você precisa aprender a conhecer seu corpo. Você precisa aprender a lidar com os limites do seu corpo. E você precisa aprender a viver na matéria. E essas experiências aprimoram a sua alma. Então hoje você tem uma criatura. Pense nisso. Pense nisso. Porque a maioria de nós grita e se revolta na hora da colheita, mas não reflete na hora do plantio. Não reflete. Então você pega uma criatura, ela tem família organizada, ela tem estabilidade financeira, ela tem todos os recursos que muitos não tiveram. Aí ela tem uma decepção amorosa, por exemplo, o namorado ou a namorada terminou, ela vai se suicida. Num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento de fragilidade, porque se fechou, porque não se permitiu ser abraçada, não se permitiu ser acolhida, não entendeu que a vida é progresso, 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 progredir, 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 sempre, tal é a lei. Só que a vida não cessa, e a morte é o jogo escuro das ilusões. A vida não cessa. Você mata o corpo, mas continua vivo. Essa criatura chega no mundo espiritual, e amanhã, daqui 10 anos, 15, 20 anos, nasce uma criança. Nasceu uma criança na sua família, e essa criança morre de uma doença com 2 aninhos de idade, com 3 aninhos de idade, e você diz assim: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por quê? Porque o espírito imortal, que numa vida anterior, por exemplo, eu estou dando um exemplo, não significa que isso é uma regra, cada caso é um caso, cada caso tem uma explicação. Estou dando um exemplo apenas para a gente refletir. Essa criancinha é um espírito que ceifou a própria vida, lesou o perispírito, e agora ele está tentando reajustar o perispírito. Então às vezes é necessário ele vir numa vida para ajustar, para ele conseguir um corpo para uma encarnação futura. Nascer, morrer, renascer ainda, mas progredir sempre, tal é a lei. Portanto, eis porque os destinos são tão diferentes. Por que o meu destino não é o seu? Por quê? Porque eu plantei coisas diferentes de você. Por que a sua vida não é a minha? Porque você plantou coisas diferentes de mim. Ou porque você está numa fase de purificação diferente da minha. Ou porque você está tão complicado que te deram um cheque especial e uma moratória para ver se você levanta um pouco, respira antes de mergulhar. Surge então o conceito de evolução espiritual. E agora
O Espiritismo nos apresenta uma imagem de Deus completamente diferente de tudo. Completamente diferente de tudo. Eu vou tentar dizer uma linguagem assim mais moderna, mais Deus é o seu coach. É o seu coach. Ele está aqui. Aí você fala assim: pai, eu acho que eu vou plantar pimenta, porque eu quero ver o negócio arder. Ele fala assim: essa pimenta é indiana. Você tem certeza? Ah, tem, eu quero que arde mesmo. Essa pimenta é forte. É isso que você quer? É o que eu quero. Aí você planta. Só que você plantou 10 hectares de pimenta. Isso aqui é burrice nossa. Porque em vez de você plantar 1 metro quadrado de pimenta, não, você quer plantar tudo. Aí já planta, fica aquele perdendo de vista de pimenta. A hora que nasce a pimenta, aí você chega: pai, acho que eu plantei muita pimenta. Não dá para, lá na conferência do Paraná, dividir não essa colheita? Tem 10 mil pessoas, 1 pimenta para cada um. É, filho, só que cada um tem o seu plantio. E o que eu faço com tanta pimenta agora? Agora. Agora eu vou te ensinar a diversificar a cultura. Você aprendeu. Você progrediu. Aí você usa aquela pimenta, você chega todo pimentado no mundo espiritual, nasce de novo. Pai, estou com vontade de plantar uma pimenta. E aí ele fala: está pensando em plantar quanto? Porque agora o diálogo já é mais sofisticado. Você aprendeu? Aí ele pergunta: você está pensando em plantar quanto? Não, dessa vez 3 metros quadrados. 3 metros quadrados é bom. 3 metros quadrados é bom. O que mais você vai plantar? Não, eu vou diversificar um pouquinho a cultura. Vou plantar um pouco de pimenta, um pouco de café, um pouquinho de soja, um pouquinho de arroz. Percebe? Então não tem nenhum Deus juiz de barba aqui esperando você, doido para te condenar. Não tem. Existe um pai que não vai decidir para você. Deus não vai decidir para você. Ele vai te orientar. E acredite, depois que você plantou mal, se não fosse Ele, você não estaria de pé. Porque depois que a gente faz a bobagem, Ele fica do nosso lado ajudando a resolver. Então, deixa eu te dizer o seguinte: se a sua vida hoje são 5 alqueires de pimenta, fica calmo. Segura na mão de Deus e vai. Vai. Porque a lei é nascer, morrer, renascer de novo e progredir sempre. E na próxima encarnação eu te vejo na 68ª Conferência do Paraná. Muito obrigado.